Olá, irmãos, boa tarde, paz. Vamos iniciar a nossa aula, vamos orar, vamos pedir sabedoria e entendimento ao Senhor. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Eu oro por cada aluno, eu oro por cada pessoa que está entrando, Senhor, nessa sala virtual. Esse estudo, Senhor, que estamos fazendo no Apocalipse, através da Tua palavra, eu peço sobre nós espírito de revelação e de sabedoria, não apenas a letra, Senhor, mas o espírito que está por trás da letra. Nós queremos crescer em entendimento, mas também crescer, Senhor, em compreensão profética, não apenas em entendimento mental. Nós queremos crescer, Senhor, em compreensão das tuas escrituras com um posicionamento profético, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, bem-vindos à nossa 11ª e 12ª aula. Nós vamos hoje continuar, né, de onde nós paramos. Eu quero só fazer uma rápida revisão com vocês, para que você se situe. Nós falamos na... Deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês. Nós estamos seguindo esse esquema, né, aqui do Apocalipse. Então, nós vimos as trombetas, a liberação das 7 trombetas com o 7º selo aberto, né, e então nós paramos aqui na 6ª trombeta e hoje nós vamos ver então a 7ª trombeta. Nós estamos em Apocalipse capítulo 11 e na apostila nós estamos na página 58. Então, se você tiver com a apostila, né, em mãos ou por outro meio, você pode seguir a partir da página 58. Vamos ler, então, em Apocalipse 11, a partir do verso 15. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se achava no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então aqui nós temos a 7ª trombeta, né, sendo soada, e isso vai dar início a que nós chamamos de procissão da segunda vinda de Cristo. Nós vamos ver que a segunda vinda de Cristo ela é durante um período de tempo. Então a 7ª trombeta ela marca o início, né, desse evento chamado procissão da segunda vinda. Então nós estamos aqui na 7ª trombeta, que também vai ser o derramar das 7 taças, que são essas aqui. E isso aqui nós chamamos de estreito dia do Senhor. Então, enquanto a igreja encontra com Cristo, né, nos ares, então aqui, olha, um resumo de tudo o que vai acontecer. Então, em 3 estágios, nós vamos ver na aula de hoje a segunda vinda acontecendo ao soar da 7ª trombeta. Então, vamos lá. O arrebatamento, a vitória na guerra escatológica. Nós vamos tentar cobrir hoje de 11 a 14, né? Não sei se vai dar nas 2 aulas, mas pelo menos 11, 12 e 13, de certeza, né, nós
estaremos cobrindo. Então, visão geral de Apocalipse 11, 15, que foi o que a gente leu a partir do verso 15, e esse trecho aí vai compreender até 14, 20. O arrebatamento, aí nós vamos também ter o anticristo e a certeza da nossa vitória. Então, essa é a terceira sessão do livro e ela cobre aí os eventos cronológicos do plano de ação de Jesus, descreve o arrebatamento da igreja e, com isso, a substituição imediata por Jesus de todos os governos da terra. Então, nós temos aqui o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, a sétima trombeta, que marca o começo da segunda vinda, descreve o arrebatamento e também Jesus estabelecendo o seu governo, substituindo todos os governos do mundo pelo seu governo. Então, essa é a terceira sessão. Jesus substituirá todos os governos mundiais perversos pelo seu governo. Isto será uma tomada de controle hostil, porque as nações elas estarão enfurecidas. A gente vai ver aqui que as nações vão resistir, mas, mesmo assim, Jesus exerce a sua autoridade maior, estabelece o seu governo. Então, é nesse momento que Jesus recompensa os santos e destrói completamente aqueles que destroem a terra. Então, a gente lê aqui na sétima trombeta, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, aqui nós temos o desfecho final, O reino é chegado em definitivo a partir daqui. E aí nós temos vozes nos céus. Então, como na primeira vinda, anjos cantaram, quando Jesus nasceu, aqui também nós temos anjos cantando, anunciando a segunda vinda do Senhor, o arrebatamento e a segunda vinda do Senhor. Os 24 anciãos também cantando, dizendo que aqueles que se encontram sentados no trono adoraram, e aí o cântico aqui é: te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eras, que és, porque assumiste o teu poder e passaste a reinar. Então, aqui a gente vê claramente que Jesus está assumindo finalmente o governo das nações. E aí tem uma citação aqui do Salmo 2, no verso 18, Apocalipse 11, 18, é uma citação do Salmo 2. Na verdade, as nações se enfureceram. Então, a gente vê que as nações elas estão iradas contra Jesus, os reis da terra, mas aí diz: chegou, porém, a tua ira. Aqui nós vemos que finalmente os juízos de Deus virão sobre o império do anticristo, sobre Satanás e também sobre aqueles ímpios, que não se submeteram ao governo do Senhor. E aí diz: e o tempo determinado, essa palavra aqui é kairos, tempo determinado. Para quê esse tempo? Esse tempo determinado chegou para quê? Aí diz: para serem julgados os mortos. Então, aqueles que haviam morrido, esses serão julgados, tanto os que morreram em Cristo quanto os que morreram sem Cristo, para se dar galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes. Então, aqui Jesus vai trazer as recompensas, ele vai dar as recompensas aos seus servos, e para destruíres os que destroem a terra. Então, o reino vem com essa finalidade. O Kairos chega para que essas coisas sejam feitas. Então, naquele momento, o mistério de Deus, ou o plano de Deus para preparar a noiva para reinar sobre a terra com Jesus, se cumprirá. Finalmente, a gente encontra aqui em Apocalipse 10, verso 7, o mistério de Deus. A gente viu que esse mistério já não é mais mistério, está revelado. E qual é? O plano de Deus é que a noiva esteja preparada para reinar junto com o noivo sobre a terra. Então, Paulo deixou claro que o arrebatamento acontecerá na última trombeta. Nós vamos ler aqui 2 textos que falam sobre isso. Então, acontecerá na última trombeta, sendo esta a 7ª trombeta. Aqui na descrição da 7ª trombeta, nós podemos ver o impacto do arrebatamento
sobre os governos mundiais. Os acontecimentos desta trombeta irão ocorrer no mesmo padrão das outras seções cronológicas, ou seja, descreve o que acontece na Terra ao invés do que acontece no céu. Então, vamos para dois textos de Paulo, que são complementares, para a gente entender que essa sétima trombeta é a última trombeta que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 aos Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler o 51 e o 52. E depois nós vamos ler 1 Tessalonicenses 4, de 16 e 17. Então vamos primeiro para 1 Coríntios 15, 51 e 52. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então, nem todos morrerão, aqui dormiremos é morrer, mas seremos transformados todos. Num momento, e esse momento aqui é num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos, né? Isso aqui é um milésimo de segundo, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Então, Paulo diz que é na última trombeta que os vivos serão transformados, né? Ele diz aí, a trombeta soará. Primeiro, né? Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, eles terão a precedência antes dos vivos. Eu creio que uma forma de Deus honrar aqueles que morreram, né? Na esperança da vinda do Senhor. Então, primeiro os mortos ressuscitam e nós, Paulo já aqui está pressupondo, nós, os vivos, seremos transformados. Vamos para 1 Tessalonicenses agora, 4, 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, Paulo diz que o Senhor vai dar a sua palavra de ordem, primeiro se ouvirá a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus. Aqui ele não diz que é a última trombeta, mas complementando com 1 Coríntios 15, 51 e 52, então esta trombeta aqui é a última. E a última, em Apocalipse, é a sétima. Então nós temos aqui a trombeta soando, os mortos em Cristo ressuscitando primeiro e depois os vivos sendo transformados, seus corpos em corpos glorificados e arrebatados. E então os mortos que ressuscitaram com os vivos transformados encontrarão com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Então, vamos ver aqui mais detalhadamente essa questão da segunda vinda. A procissão da segunda vinda, o termo procissão, geralmente, né, os crentes associam a coisa católica. Né? Eu mesmo cresci em um lar evangélico, então toda vez que se falava de procissão, eu associava logo a católico, a idolatria. Né? Mas procissão é o quê? É um cortejo. Certo? A palavra procissão é um desfile, um cortejo. Então, a segunda vinda vai ser como um cortejo. Porque o casamento judaico é assim. A noiva sai do seu lugar, é diferente do casamento ocidental. A noiva sai do seu lugar e vai ao encontro do noivo. E então há um cortejo de volta para que a festa comece a ser celebrada. Certo? Então, é esse padrão do casamento judaico que acontecerá também com o casamento de Jesus com a igreja. Então, inicia-se com o arrebatamento da igreja, mortos ressuscitados, vivos transformados. Então, um grupo só agora encontra com o Senhor nos ares e então, 3 estágios, incluindo muitos eventos, que a gente vai ver, ao longo de um período de 30 dias. Pastor, por que 30 dias? Então, nós temos, comparando aqui, 1.260 dias, é o que está escrito, né, em Apocalipse 11,
Vamos voltar lá. Apocalipse 11, 2 e 3. A gente já viu isso na aula passada, né, que esse período de tempo, Apocalipse 11, 2 e 3, diz: mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1.260 dias, vestidas de pano de saco. Então, 42 meses é igual a 1.260 dias, que é igual a 3 anos e meio. Que é igual a um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, esse período de 1.260 dias, ou 42 meses, compreende os últimos 3 anos e meio, que nós chamamos de grande tribulação, quando o anticristo, né, se assentará no templo em Jerusalém, exigindo adoração, e então romperá o pacto dele com Israel, se voltará contra Israel, haverá uma dura perseguição contra os judeus e contra os crentes nessa época. Esse período é o tempo de angústia, né? É o dia amplo do Senhor. Temos o dia estreito do Senhor, que são esses 30 dias, mas temos então um período mais amplo, que é chamado de amplo dia do Senhor, que compreende a grande tribulação. Apocalipse 12, 6 também fala 1.260 dias. Apocalipse 12, 14. 12, 14 também fala um tempo, tempos e metade de um tempo. Apocalipse 13, 5 diz: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Agora vamos para Daniel. Daniel 7, 25. Como eu falei, o livro de Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. A partir, né, do capítulo 7 de Daniel, a visão do rei Nabucodonosor no capítulo 2, o sonho do rei Nabucodonosor já é escatológico. E a partir, então, do capítulo 7 de Daniel, tudo é escatológico. Teve um cumprimento parcial, né, antes de Cristo, com o rei Antíoco Epifânio, que foi um tipo do anticristo, mas o cumprimento total, né, da 70ª semana de Daniel ainda vai acontecer. Então, Daniel 7, 25 diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, novamente aqui, 1.260 dias, 42 meses. Daniel 9, 27 agora. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Uma semana aqui seria os 7 anos, né? É a última semana de Daniel, essa aqui, a 70ª semana. Na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. E Daniel 12, verso 7. Ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então aqui nós temos 1.260 dias. Agora, em Daniel 12, 11, tem: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1.290 dias. Então, nós temos aí 1.290 menos 1.260, nós temos aí um intervalo de 30 dias. E é nesse intervalo de 30 dias que acontece o arrebatamento, o encontro da igreja com o Senhor nos ares, a volta de Jesus com a igreja, santos e anjos, a destruição, né, do império do anticristo com as 7 taças. É tudo nesse período aí de 30 dias. Mas nós vamos ver que há também uma outra data, né, um outro período com mais 15 dias adicionais. Na verdade, serão
mais 45 dias. Tá? Mas você vai entender quando eu mostrar novamente o gráfico. Tá? Mas agora o que precisa ficar claro para você é 1.260 dias até a última trombeta. Quando a última trombeta toca, que a igreja é arrebatada, conta-se mais 30 dias para completar os 1.290 dias de Daniel 12:11. Então vamos para os estágios. Primeiro estágio aí, estágio número 1, a procissão de Jesus nos ares. Então o arrebatamento da igreja acontece. Mateus 24, também é interessante você ler o sermão profético, Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, então do sermão profético, Mateus 24, 30. Então nós temos aqui, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ele, o Filho do Homem, Jesus, enviará os seus anjos, olha aí a trombeta, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade da terra. Então, Jesus, ele desce, espera nos ares, o anjo toca, aqui diz, grande clangor de trombeta, o anjo toca a 7ª trombeta e então os anjos reúnem os escolhidos dos 4 cantos, dos 4 ventos, de uma extremidade dos céus à outra. Então, os santos são reunidos e encontram com o Senhor. E aí, esse sinal aí do verso 30, todos os povos da terra verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Então, o acontecimento da segunda vinda é visível, é real, não é algo simbólico. Todos verão Jesus. Outra coisa, arrebatamento e segunda vinda é uma coisa só. É por isso que nós seguimos a linha pós-tribulacionista, porque na linha pré-tribulacionista o arrebatamento acontece primeiro, uma volta invisível e secreta de Jesus. Jesus vem, espera a igreja nos ares, aí a igreja arrebatada encontra com o Senhor e vão para o céu e ficam 7 anos lá, que seriam os 7 anos da tribulação. Então, é como se a vinda de Jesus fosse dividida em 2. Nós não temos base bíblica nenhuma, para dizer que a vinda de Jesus vai ser dividida em 2, uma secreta e outra visível. Não, só há uma segunda vinda. Então, o arrebatamento e a segunda vinda é um evento só que em 2 estágios, na verdade em 3. Então, o arrebatamento é o estágio 1, encontra com Jesus nos ares, estágio 1, e então desce com Jesus. E agora nós temos, eu acho que, deixa eu só ver aqui, eu acho que eu cortei aqui o estágio 2. Houve um erro aqui no slide, eu vou ter que corrigir antes de mandar, mas na apostila de vocês, na página 59, fala do estágio 2, certo? É bom vocês... deixa eu colocar a apostila, porque aí como houve um erro aqui na minha digitação, deixa eu colocar a apostila para vocês, porque aí fica mais fácil de vocês também acompanharem, já que vocês estão tendo a aula pelo Zoom, alguns não conseguem, acessar a apostila ao mesmo tempo. Então, deixa eu colocar aqui a página para vocês, 59. Aqui. Essa partezinha que ficou faltando para vocês. Vou aumentar um pouco mais aqui. Aumentar. Aqui. Então, nós temos o estágio 1, que é o arrebatamento da igreja. Depois nós temos o estágio 2. Sim, faltou a gente ler aqui Apocalipse 1:7. Então, vamos ler também essa referência aí do primeiro estágio.
Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então, todo olho verá. Então, a volta de Jesus será visível para toda a terra. Aí nós entramos, então, no estágio 2, certo? Que é Jesus agora descendo com a igreja, percorrendo a terra, isso durante esses 30 dias. E então, marchando da Jordânia até Israel. Então, vamos para Isaías. Isaías 63 fala dessa marcha, desse cortejo, que a gente está chamando, né, de procissão. Isaías 63. Quem é este que vem de Edom? Edom é uma região que fica ao sul de Israel, e foi também por onde aconteceu o Êxodo. Moisés marchou com Israel pelo deserto de Sinai, entrando por Edom. Então, Moisés é um tipo de Cristo. Jesus é o nosso Moisés escatológico, né, que vem com a igreja pelo mesmo caminho. Quem é este que vem de Edom, de Bosra? Bosra é uma cidade lá de Edom, a capital lá de Edom, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força, que está descrevendo Cristo, certo? Glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força. Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelho o traje e as tuas vestes, como as daquele que pisa uvas no lagar? O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei. E o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo, porque o dia da vingança me estava no coração. Então, o dia da vingança do Senhor. Agora, olha que coisa linda. E o ano dos meus redimidos é chegado. Então, Jesus vem trazer vingança, né, para os ímpios, contra o império do anticristo, Satanás e os ímpios, mas ele diz, o ano dos meus redimidos. Então, Jesus também está pensando em mim e em você, em sua volta. Olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Então, isso daqui, Isaías 63, é a marcha de Jesus, junto com a igreja, claro, agora entrando por Edom, que hoje é a atual Jordânia, entrando por Edom até chegar em Israel. Também tem Abacuque, capítulo 3, esse também é um texto profético, certo? Abacuque 3 diz, Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo, a sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor, o seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Então, aqui também é a marcha de Jesus entrando pelo Negueb, né, por Edom, depois pelo Negueb e chegando a Israel. E então, chegamos ao estágio 3, né, Jesus entrando em Jerusalém, no Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que o Monte das Oliveiras será fendido, dividido em duas partes, e Jesus então será coroado como rei na capital, né, de Israel, Jerusalém. Então, essa parte aqui eu vou acrescentar, porque ficou faltando nos slides, né, que eu estava mostrando para vocês. Então, eu vou voltar agora para o slide. Nós já estamos nos 10 minutos finais, 8 minutos e 20, para a nossa aula terminar. Aí, então, voltando lá para o Apocalipse, né, nós temos uma sessão parentética, que é a terceira. Terceira sessão parentética, então, agora nós temos a guerra espiritual. Esse capítulo 12, ele é muito, muito significativo para a gente entender a guerra espiritual ao longo dos séculos. E é um capítulo um pouco difícil
né, de ser entendido, de ser interpretado. Por quê? Tem coisas que já aconteceram no capítulo 12, tem coisas que estão acontecendo e tem coisas que vão acontecer. Então, a gente precisa ter, né, um certo cuidado com relação ao capítulo 12. Há muito simbolismo nesse capítulo. Então, a terceira sessão é capítulo 12. Também temos o capítulo 13, falando sobre o surgimento das duas bestas, o anticristo e o falso profeta. E temos o capítulo 14, que é o Cordeiro e os remidos no Monte Sião. Então, vamos para o capítulo 12 primeiro. Daqui a pouco eu leio o capítulo 12 com vocês. Então, nos dá um insight, né? Vai nos dar luz da magnitude do ataque satânico maligno contra o povo de Deus. E da unção que receberemos para confiarmos na certeza da vitória. Olha, esse capítulo é o capítulo que nos dá certeza de que a igreja, na grande tribulação, não será destruída. Pelo contrário, será preservada. Então, esse capítulo nos enche de certeza da vitória. Satanás vencerá primeiro as pessoas pelo medo, pois abrirão as portas nos corações para muitas concessões. A igreja vencerá Satanás e o anticristo. Então, aqui no capítulo 12, daqui a pouco eu vou ler, diz que os santos venceram o dragão, venceram a besta por causa do sangue do Cordeiro. Certo? Então, todos esses versículos aqui nos dá a certeza da nossa vitória. 12, 11, capítulo 15, versículo 2, também diz os vencedores da besta. No capítulo 2, 7, 2, 11, 2, 17, 2, 26, 3, 5, 3, 12, 3, 21, todos esses textos nos dão a garantia de que venceremos Satanás e o anticristo. Então, o medo não vai nos dominar, não vai apagar a nossa fé. Você não precisa ter medo, você não precisa ficar, receoso de enfrentar, durante a grande tribulação, o anticristo, o falso profeta e o grande dragão. Uma guerra feroz será travada no mundo espiritual entre o anticristo e o povo de Deus durante os anos que antecedem a volta de Jesus. Apocalipse 12 descreve a guerra de Satanás nos céus contra o arcanjo Miguel. Apocalipse 13 descreve a guerra do anticristo na terra contra os santos, na busca de possuir a liderança de todas as nações. E Apocalipse 14 nos relata em 7 visões distintas o que Jesus fará para ajudar a igreja na obtenção da vitória. Então, Apocalipse 12, nós temos guerra no céu, depois nós temos guerra na terra, uma parte de Apocalipse, finalzinho do Apocalipse 12, já entrando para o 13, porque o 13 é uma continuação do 12, guerra na terra, e o 14 vai nos dar uma visão, da igreja vitoriosa com Cristo. Temos aqui nesses capítulos 7 símbolos que vão ser encontrados nessa sessão. Daniel também usou muitos desses símbolos. Tá? Eu não vou ter tempo de ler agora, mas com o slide vai estar disponível para você depois da aula. Então você pode ler esses outros textos que eu não estou lendo, tá? Para ganhar tempo, porque é muito texto. Então Daniel profetizou sobre o anticristo como sendo uma besta. Besta é uma fera, um animal feroz, um animal terrível, que irá reinar sobre um império maligno. Então, a besta é o anticristo. E, juntamente com ele, um império que vai dar suporte a ele. Então, eu quero ler aí Daniel 7,7. Eu não vou poder ler todos, mas alguns a gente vai ter que ler. Daniel 7,7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Então nós temos aqui 10 chifres, simbolizando 10 reis que vão dar suporte ao reinado do anticristo. O anticristo vai reinar com o suporte de 10 nações, 10 reis, que vão ser a confederação maligna do anticristo. Agora vamos ler o 11, Daniel 7:11. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho mais. 3 minutos.
Daniel 7:11. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Então aqui nós temos um pequeno chifre, dentre os 10, um pequeno chifre, Daniel diz que ele se sobressai. Esse pequeno chifre é o anticristo. Chifre na Bíblia fala de poder militar, né? Fala de poderio, de força. Agora vamos Daniel 7:19. 7:19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Agora o 20. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3 daquele chifre que tinha olhos, e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e eis que este chifre, olha, aqui o pequeno chifre fazia guerra contra os santos, a perseguição aqui do anticristo contra a igreja, contra os santos, e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então aqui nós temos o pequeno chifre de Daniel sendo figura do anticristo e 10 reis, né, aqui simbolizados pelos 10 chifres. Tá? Então nós estamos aqui vendo esses símbolos para a gente poder entender a linguagem, né, do Apocalipse. Tem esses outros textos aqui, alguns eu já li, né, e você pode então complementar depois com relação aos 10 chifres. Mas a gente vai falar novamente sobre os 10 chifres quando a gente estiver no capítulo 17 de Apocalipse. Então, deixa eu aproveitar aqui para correr. Primeiro símbolo é o dragão. Esse símbolo aí representa Satanás. Então, em Apocalipse 12 aparece esse dragão vermelho, símbolo de Satanás. Nós temos também a besta, que é símbolo do anticristo. Então, a partir do capítulo 13, nós temos o surgimento da besta que emerge da terra e do mar, e a besta que emerge da terra. A gente vai ver que a que emerge da terra é a outra besta, que é um símbolo do falso profeta. Certo? Então, a besta é o anticristo e a outra besta é o falso profeta, que é um líder religioso. A besta